Pois bem, meus amigos, Brasília está um alvoroço devido a um vazamento, entre aspas, de novas imagens exclusivas que colocam o general do Lula no centro do escândalo dos atos de vandalismo que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro. E só a pontinha do iceberg, porque é um vídeo pequeno e quando tiver a CPI, porque agora vai ter a CPMI, o escândalo será ainda maior. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar todos os detalhes dessa história, sobre o vídeo, sobre um atestado médico do general, que é conhecido como general do Lula, falar um pouquinho sobre o passado dele, até a gazela saltitante que estava sumida voltou e agora, pasmem, quer a CPI, está pedindo a CPI, a CPMI, né? E também os passadores de pano. Os passadores de pano passando vergonha também tem um cantinho especial no meu vídeo de hoje. E no final vou falar sobre outras duas coisinhas que talvez estejam relacionadas com esse vazamento, entre aspas. Então, se você já gostou da pauta de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente mesmo, compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais. Conto com a ajuda de vocês, porque o meu canal continua bloqueado no Reino de Alexandria. Aproveita e já dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos a essa treta bonita, treta formosa, treta bem feita. Oh, meu Deus, quem poderia imaginar, hein, CNN? Quem poderia imaginar? Começando aqui com a origem do escândalo. De manhã, a CNN aparece com essas imagens exclusivas. E aqui tá a matéria. Câmeras mostram ministro do GSI no Palácio do Planalto durante os ataques do 8 de janeiro. Imagem das câmeras de segurança mostra o ministro Gonçalves Dias e invasores no terceiro andar do Palácio do Planalto. E é só um pedacinho, né? Deve ter mais coisa. Para quem não assistiu as imagens, tem aí nas redes sociais, é só dar uma buscadinha, mas basicamente mostra ali que o seu Gonçalves Dias e mais alguns militares estavam do lado dos manifestantes. Tem uma hora que eles abrem uma porta, né? Entram os manifestantes, tomam aguinha, se hidratam ali no meio do ato de vandalismo, o que é no mínimo, assim, falta de competência, mas para ser bem doce. Porque o pessoal que trabalha com a segurança da presidência deveria ser profissional e, no mínimo, não ficar cooperando com vandalismo dentro de prédio público. Então, assim, as imagens são mancha de batom na cueca, não tem explicação. Agora, a CPMI vai acontecer de qualquer jeito. Agora, o que eu fico me perguntando é como que a CNN teve acesso a essas imagens e logo a CNN, é meio simbólico, né? CNN que tanto fez o L aí durante a eleição divulgar essas imagens. Enfim, o que me importa aqui é a treta. Eu fui atrás, para quem não conhece muito, sobre quem é este general, esse Gonçalves Dias, que agora está no centro aí de todas as manchetes políticas do Brasil, e eu trago para vocês uma matéria que foi feita antes de todos esses escândalos pelo Portal J, que é muito reconhecido aí no meio jurídico, e eles falam o seguinte: quem é Gonçalves Dias, que chefiará o gabinete, então foi antes dele entrar, né, foi ainda no finalzinho do ano passado, o gabinete de segurança institucional de Lula. General da reserva, Gonçalves Dias assumirá o posto ocupado hoje por Augusto Heleno. Pausa aqui. Agora, imagina o estrago que seria caso não fosse o general Gonçalves Dias, fosse o Heleno que tivesse ali no meio das imagens. Eu imagino que a essa altura ele já estaria atrás das grades, né? Mas o Gonçalves Dias, pelo menos até a hora em que grava este vídeo, não foi aí chamado pelos nossos supremos para prestar esclarecimento e nem está atrás das grades. Bom, ele é conhecido como o general do Lula, bem próximo, né? Parece bem próximo. Ele chefiou a segurança da presidência nos 2 primeiros mandatos, né? Nos 8 anos que o petista ocupou o cargo, enquanto ainda era major e tenente-coronel.
Sob a administração da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, ele dirigiu a Coordenadoria de Segurança Institucional e foi promovido no governo dela. Então, assim, fica muito claro que ele já teve participação em governos petistas, inclusive foi ele que fez a segurança do candidato à presidência Lula, né? Durante ali a eleição, a campanha, a pré-campanha, foi o seu Gonçalves Dias que fez a segurança do Lula. Tem gente dizendo que ele, inclusive, era o sombra do Lula, tinha uma comunicação bem intensa. Aqui nessa matéria da CN comprova para vocês, ó, ele fez a segurança durante a pré-campanha das eleições de 2022, aqui tem imagens, tenho foto, eu tenho print, tenho imagens, aí está o seu Gonçalves Dias, faceiro, né, feliz, sendo ali nomeado, ali nós temos a Daniela do Vaguinho, a Simone Tebet, a Marina, todo mundo abraçado, então não tem como dizer que era da oposição, mas eles tentaram, vou mostrar para vocês. E aí, gente, nessa minha busca por informações acerca desse caso, eu me deparo com essa matéria aqui, que é o legítimo, assim, print que não envelheceu bem. No dia 12 de janeiro de 2023, alguns dias após o 8 de janeiro, o Lula deu a seguinte declaração. Lula diz estar convencido que portas do Planalto foram abertas para a entrada dos terroristas. O presidente deu a declaração durante café da manhã com jornalistas. Petista também falou em fazer triagem profunda sobre militares no governo para formar um gabinete civil. Nossa, como o mundo gira, né? As imagens que a CNN divulgou mostram Gonçalves Dias abrindo porta do Planalto. Não sei, esse print aqui não envelheceu bem, mas vamos adiante. Não tem como a gente não comparar a situação do Gonçalves Dias com a situação do Anderson Torres. Vamos lembrar aqui, logo após os atentados, os nossos Supremos afastaram o Ibanez e o Anderson Torres, que estava lá nos Estados Unidos, teve que voltar para o Brasil, negócio de minuta do golpe, não sei o quê. O cara botou os pés no Brasil e já foi preso. E o Gonçalves Dias, no mínimo, tem que ter o mesmo tratamento que teve o Anderson Torres. No mínimo, a justiça tem que ser igual para todos quando a gente vive numa democracia. E aí, nesse mesmo dia, gente, olha só que casualidade. A CNN vaza as imagens de manhã e, de tarde, o general Gonçalves Dias teria que dar explicações à Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. Só que ele faltou e alegou motivos de saúde. E aí tem um atestado, vou colocar na edição para vocês aí verem na tela. O atestado assinado por um médico da Presidência da República não traz qual é o sítio, só fala que ele teve um quadro agudo, né? E aí ele precisava tomar remédios e precisava ficar em observação. Guardem essa informação. Ele apresenta um atestado médico para não dar explicações à Câmara dos Deputados. O assunto era o 8 de janeiro, porque ele tinha que tomar remédios, estava mal, precisava ficar em observação. Ok. Logo depois disso, isso foi lá pelas 2 da tarde, começa a pipocar matérias sobre uma reunião. Ó, o Lula convocou uma reunião. O negócio foi barata voa. Foi muito grave mesmo, porque isso aqui pode, inclusive, gerar um impeachment do Lula, vejam vocês. E o Lula convocou os ministros para discutir situação do general do GSI. Vamos ver quem são os lindos ministros. Quem estava na reunião era o Rui Costa, da Casa Civil, Paulo Pimenta, da Secretaria da Comunicação, e o Alexandre Padilha. Conversaram. Algumas horas depois, o general Gonçalves Dias pede demissão do GSI numa óbvia manobra ali, porque na Comissão de Segurança Pública ele havia sido convidado, ele apresenta o atestado, os deputados acham muito estranho, mas a gente não tem como rebater, né? É um atestado médico, o médico tem o CRM, ele não poderia fazer um atestado falso, os deputados aprovam uma convocação. Então, o que estava circulando nessa hora nas redes sociais é que se ele pedisse demissão, como ele não estaria mais ligado ao GSI, ele não seria obrigado a atender a convocação. Mas não é assim que a banda toca. Como a convocação saiu quando ele ainda estava no GSI, ele está envolvido nesses atos e precisa dar explicações, ele terá que ir à Comissão de Segurança Pública e à CPI também, né? Mas enfim. E já tem até o substituto, tá, pessoal? O Ricardo Capelli, que foi o interventor quando
os nossos Supremos afastam o Anderson Torres e o Ibanez, o Ricardo Capelli entra como interventor. Vocês também conhecem o Ricardo Capelli do enigmático vídeo que eu trouxe para vocês aqui em algum vídeo passado, quando o Flávio Dino vai ali na CCJ e ele meio que fica de ventríloco atrás. Lembram? Todo mundo lembra desse vídeo. Pois é o seu Ricardo Capelli que agora vai assumir o GSI. Então, o Gonçalves Dias apresenta um atestado às 2 da tarde e às 6 horas da tarde, a informação que eu vi através do deputado Sanderson é que ele estaria, o Gonçalves Dias, despachando no gabinete da presidência e logo depois ele dá uma entrevista para a Globo News. E não é uma entrevista à distância, o repórter sentadinho ali na frente dele e o cara que estava de atestado, que precisava ficar em observação, tomando remédio, não podia ir à Câmara dos Deputados. Mas para dar entrevistas na Globo News, ele estava muito bem, o que, no mínimo, merece uma atenção aí dos nossos deputados. É uma situação estranha. E aí começa a galera da esquerda desesperada a jogar um monte de porcaria na internet e tentar passar o pano e explicar a mancha de batom na cueca. Só que esse é um negócio que não tem explicação. Eis que vem a Gleisi Hoffmann com uma narrativa que é sensacional. Olha só o que ela postou. Agentes filmados colaborando com invasores do Planalto eram do governo Bolsonaro. Esse general que eu acabei de mostrar pra vocês era do governo Bolsonaro. Tá bom, Gleisi? Do GSI do general Heleno, que ainda não haviam sido substituídos. O general Gonçalves Dias sai, mas as investigações continuam. Não adianta vir com armação, invasores, terroristas, golpistas, eram todos da turma do Bolsonaro, vão pagar por seus crimes. Não dá, Gleisi. Não dá nem pra militância da esquerda. Ele tá desde o dia 1 com o Lula. Ele é o general do Lula, entendeu? Não dá pra engolir essa narrativa. Galera da Globo, passou pano? Sim ou óbvio? Temos aqui a Júlia do Alibi, sensacional. Essa daqui foi muito boa. Olha só o que ela disse. Precisa do vídeo na íntegra, o horário e quem são as pessoas envolvidas antes de tirar qualquer conclusão. Não é só porque a gente viu ali a galera que vandalizou Brasília recebendo a aguinha dos militares que eles estavam apoiando. Que isso? Jamais, né, dona do Alibi? Precisa entender o contexto daquelas imagens. Da maneira como estão, sugerem algumas coisas, mas não dá para cravar nada. Precisa ter uma investigação. Até precisa, né, dona Júlia do Alibi? Só que assim, ontem o Pacheco não quis fazer a sessão no Congresso para ler o relatório de abertura da CPMI que a gente está pedindo desde o dia 8 de janeiro, como o governo Lula ainda colocou sob sigilo a íntegra das imagens dos ataques golpistas, né, segundo o Estadão, no Planalto. Então assim, só não tá rolando a investigação ainda porque o próprio Lula e a galera do PT estão embarreirando. Então agora vamos ver, né, como é que fica Reinaldo Azevedo. Claro que eu tinha que trazer ele aqui pro nosso vídeo. Olha só que lindo esse post. Visivelmente, o general Gonçalves Dias aparece completamente perdido no palácio invadido. Pausa aqui. O chefe da segurança da presidência perdido. Sério mesmo? O cara é general. O cara é general e tá perdido no serviço que é o serviço dele. Então ele é um incompetente, né? Vamos combinar. Voltando aqui pro Reinaldo Azevedo. Daí a inferir conivência, bem, é outra história. Àquela altura fazer o quê? E há, sim, comportamento que parece suspeito de alguns. Lula foi o primeiro a dizer que a invasão não teria acontecido sem conivência. Trouxe o pitch para vocês, né? Alguém abriu a porta. Desde o primeiro momento, bolsonaristas aproveitam as imagens para culpar o governo pela invasão que eles incentivaram. Não sei quem é que incentivou. Quem incentivou, que eu sei de certo, é a Ana Priscila Azevedo. Essa daí tem que estar também lá na CPI para dar explicações. E aí ele fala, né, sobre impeachment, é um nojo, o GSI também estava no Congresso e no STF, e o é da coisa. Pelo amor de Deus, né, Reinaldo Azevedo, o general ficar perdido? Não dá. E a esquerda estava, mas num nervosismo, meus amigos, porque os nossos deputados foram lindos, foram maravilhosos ontem. Eles obstruíram a pauta da Câmara dos Deputados e do Senado e nada conseguiu ser discutido ou levado à frente. Aqui eu trago o André Fernandes, mas vários deputados postaram isso ao longo do dia de ontem. Oposição, agora somos nós a oposição, tá? Oposição obstruiu tudo hoje na Câmara.
KPDR caiu por falta de quórum, CDE caiu por falta de quórum, CDHMR caiu por falta de quórum, CCJ, a CFFC, o Credem, a Apex, todas elas. Nada vai funcionar até a CPMI do 8 de janeiro ser instalada. E aí quem fica nervoso, quem dá discurso no Senado é o nosso amigo Gazela Saltitante. Estava meio sumido, estava meio apagado. Ontem ficou nervoso com o negócio de obstrução, ficou nervoso com o vazamento das imagens e disse que agora ele é que quer a CPMI, que eles vão investigar, que ele entende de CPMI, né? Fazendo uma alusão àquela CPMI do circo. A estratégia da esquerda agora é a seguinte: tentar colocar o maior número de governistas e embarrear as investigações da CPMI do 8 de janeiro, que agora é inexorável, meus amigos. Ela vai sair. E dois fatos que aconteceram assim casualmente no mesmo dia, talvez tenham alguma conexão, não sei, vocês que vão falar para mim nos comentários. O primeiro deles, fala de Lula sobre a Ucrânia não foi neutra, declara a Casa Branca, porque sim, vídeo da porta-voz da Casa Branca falando que o Lula disse besteira, que ele falou não tem nada de neutro. Aí, nesse dia que a Casa Branca abertamente fala, né, que o Lula viajou na maionese, a CNN, que meio que curte o Biden ali, vaza as imagens do negócio do dia 8 de janeiro. E ontem também saiu uma operação da PF, foi divulgada, na verdade, não uma operação da PF, que os advogados do Adélio teriam recebido pagamentos do PCC. E a Gazeta é a que traz a melhor matéria, na minha opinião. Ela fala o seguinte: operação que apurou a ligação do PCC com Adélio Bispo foi escondida, entre aspas, pela polícia. Porque essa operação que estava todo mundo falando ontem, ela aconteceu no ano passado, em 11 de novembro do ano passado, conforme vocês estão vendo aí no print. Então, assim, casualmente, no mesmo dia, uma operação que aconteceu em 11 de novembro, vem à tona, vazamento, Casa Branca, parece que a coisa tá feia pro Lula, né? O que eu tô achando? Tô achando lindo. Eu tô achando lindo, que é pra isso que eu pago a internet, que é pra ver esquerdista se ferrar. E vocês? Fala pra mim aqui nos comentários. E aqui no final do vídeo eu quero te fazer um convite. Eu tenho uma plataforma, o Clube Marisa, onde eu posto conteúdos exclusivos. Lá, por exemplo, tem alguns vídeos proibidões que falam sobre escândalos do passado do PT, que são bem interessantes, negócio com venda de Amazônia, dólares vindo em malas, disfarçados, garrafas de bebida de Cuba. Uma história que infelizmente eu não posso contar aqui no YouTube, mas que se você quiser apoiar o meu trabalho e ainda ter acesso a esses conteúdos super proibidos, eu te convido a fazer parte do Clube Marisa. Eu deixo o link aqui na caixa de informações e também no comentário fixado. E o melhor de tudo, é menos do que um lanche, custa apenas R$ 9,90 por mês. Tá esperando o quê? Aproveita logo que esse preço não vai ficar para sempre. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!